Boa tarde. Vamos fazer agora o lançamento do livro Ninho, da Andreia Faria. Este é o 34º ou 5º, já mais ou menos bem, da coleção. É uma coleção que se pretende pequena, mas regular. Temos mantido mais ou menos, não se está a ouvir bem? É uma coleção que tem mantido desde 2013 mais ou menos uma regularidade de 4 livros por ano, um pouco só prejudicada nos anos da pandemia. E temos publicado livros de autores portugueses, traduções de livros de autores de língua portuguesa, e a certa altura aconteceu, não propriamente por deliberação, mas também ainda bem que aconteceu, que a editora, em relação a livros de poesia portuguesa, acabou por ter um perfil um pouco geracional. E a razão é muito simples. A razão é que boa parte dos poetas mais velhos que poderiam estar na coleção eram poetas que editam há muitos anos na mesma editora, porque são poetas, digamos assim, de uma determinada editora, e portanto estão muito bem onde estão, ainda não sei bem. Mais do que isto, só tipo envolvedor de espátulas. E portanto foi um dos poetas mais novos, num sentido genérico de novos, que a editora se foi encaminhando, e assim editámos. Enfim, não vou agora dizer nomes porque ia esquecer de vários, mas há uma série de autores da casa dos 40 e dos 50, que a poesia são os novos, ninguém poesia esse novo até muito tarde, que têm sido editados. E alguns foram autores que eu conhecia, cujo percurso eu tinha seguido desde o início, outros foram autores, e foi de certa forma o caso da Andreia, que eu cheguei um pouco tarde, porque tinha lido um livro e depois não tinha esquecido dele, depois tinha falhado um segundo, e depois só quando cheguei ao terceiro é que fiz o trabalho de casa, depois cheguei à antologia da Porto Editora, que também me ajudou a fazer essa revisão da matéria dada, e foi muito bom para nós que termos o livro continuar a nossa vida. Conseguem mover agora? Está bom, está bom. E fiquei muito contente por podermos publicar este livro, que é um livro muito forte. Esta é uma palavra que a vários títulos faz jus ao livro. Eu não vou falar sobre ele, porque já fiz aquele exercício no arame, que é fazer estas notinhas de badana, que são quase um exercício literário em si mesmo, porque se um livro de poemas por definição, não é passível de resumo nem de sinopse, imagino ter que fazer isso em 1100 caracteres, então eu 4 vezes por ano tenho que fazer isso, e geralmente os autores simpaticamente sentem-se bem retratados ou bem tratados nessas badanas, mas não vou repetir o que escrevi, até porque temos connosco a Sra. Caccioli, que foi convidada pela Andreia, para falarmos do livro, que é professora da Universidade Católica e especialista em distribuição toda, e a maneira como nós pensamos esta sessão é que a Sra. Vai fazer uma apresentação do livro, vai falar sobre o livro, depois a conversa será aberta à Andreia, também vamos fazer aqui um pequeno diálogo, e depois às pessoas que estejam a assistir, e a Andreia no final também vai dar alguns prémios, os prémios vão ser citados pela Serena na sua apresentação. E por isso quero agradecer a ambas, e vou passar já a palavra à Serena, que nos vai falar deste livro. Obrigada. Estão a ouvir? Sim. Obrigada. Para já queria agradecer o convite e agradecer sobretudo a Andreia por ter pensado em mim para fazer a apresentação deste livro,
que é uma hora para mim. Queria só precisar que não sou professora da Universidade Católica, ainda sou investigadora, mas nesse caso também queria falar sobretudo como leitora e como tradutora. Também traduzi os poemas de Andreia, mas não de uma forma assim muito académica, é mais uma leitura pessoal. E se calhar queria começar a contar como é que eu conheci a poesia da Andreia e ela própria. Foi porque li pela primeira vez um poema dela, por acaso, acho que encontrei no site um poema dela que me falou muito de repente e que me tocou de alguma forma. E depois fui comprar o livro que saiu naquela altura, que era Alegria para o Fim do Mundo, e senti que esse livro tinha qualquer coisa de especial e senti-me mesmo deslumbrada por essa poesia. Senti uma coisa assim muito forte. E quando sinto estas coisas, que são raras, normalmente são por autores ou autoras que já estão mortas, ou são de outra época, ou são de outros espaços e são inalcançáveis. E então, quando descobri que a Andreia não só estava viva, mas também tinha mais ou menos a minha idade e vivia relativamente perto, pensei que era se calhar possível contatá-la e falar com ela desta poesia tão incrível. Porque quando fechei o livro tive assim dois impulsos. O primeiro foi telefonar para a autora para falar disso. E o segundo foi o de traduzir os poemas para a minha língua, porque quando leio os poemas em português, embora a língua portuguesa seja uma língua que já me é muito próxima, depois quando transformo os poemas para a minha língua materna e leio na minha língua materna, o efeito é ainda mais forte, e é como ler sem filtro. E então segui os meus impulsos, mais ou menos, e contatei a editora para pedir o contato da Andreia e começámos a ter uma correspondência que foi incrível para mim e para qualquer tradutor. Acho que é um privilégio incrível ter a possibilidade de fazer perguntas sobre os poemas e sobre as palavras específicas e falar disso. Foi muito interessante aproximar-me da poesia dela, primeiro do imaginário dela, depois através de uma correspondência e depois foi só ontem que nos conhecemos ao vivo pela primeira vez. E o que eu vos convidava a fazer agora era exatamente isso, entrar no mundo imaginário dela e nos poemas dela, que são um mundo realmente muito especial. E este livro de hoje, Canina, é um livro que também me impressionou muito e quando li pela primeira vez, li assim de uma ponta para a outra e tudo de uma vez e tive a impressão de ter lido um livro sobre a morte. Quando fechei o livro, tive mesmo a impressão de ter lido alguma coisa sobre a nossa finitude e sobre a morte, mas não tanto da morte como a dor pela perda de alguém, embora haja também este aspecto, acho eu, mas também não é a morte como o medo da morte no sentido da angústia existencial, mas é alguma coisa que vai além disso, é alguma coisa que tem uma visão que vai além disso. E enquanto lia, não conseguia parar de lembrar-me de umas palavras de Marguerite Yourcenar, que ela diz numa entrevista sobre o ofício de escrever, sobre o paradoxo do escritor, quando ela diz que para escrever e para viver, tanto como para viver, é preciso imaginar o seu próprio corpo, deitado ou sentado, como privado de suporte. E ela diz que muitas vezes temos a impressão de estarmos enraizados e estabelecidos na última coisa, na realidade, ou quando escrevemos que as nossas personagens estejam enraizadas em alguma coisa e esquecemos-nos sempre que não estamos enraizados em nada e que somos apenas um pedacinho do universo que roda no espaço. E acho que eu senti isso lendo este livro, senti que estes poemas nunca se esqueciam de que éramos apenas isso. E quando fechei, é uma sensação que pode dar uma impressão de terror e de angústia, mas também pode dar uma sensação de calma
e de tranquilidade por partilhar o mesmo destino de todas as espécies que estão na Terra. Portanto, é um livro que eu achei por vezes cru, por vezes muito forte. É um livro que fala da carne e do corpo, que nunca se esquece que nós, os humanos, somos um agregado de fluidos e nervos e carne, mas que também é capaz de grandes abstrações, mesmo por isso, e apesar disso, mesmo por isso, nós, os humanos, somos capazes de ir além, muito além disso. Então, se calhar, vou citar alguns versos onde a carne tem o seu caráter mais concreto. Cito: tudo o que mortalmente pesa, pega a nossa devoção. Ou então: rasgos entre a carne e a ferrugem das esferas, meu suor de animal ao mês. Falo do perigo partilhado das espécies que respiram, a olho nu estabelecem a sua solidão. Roubam ao céu as alegrias, as farpas do sobrado, o entreter do sangue. Mordem as migalhas espantosas do amanhecer, no debulhar do verão. Dormem, como bafo de crianças entre a lã, e só a urina as interrompe, ao fim de horas, recendendo. Ou também, o sofrimento aproxima-me do animal, como a rosa, pétalas maduras, pende para a carne, para a flor vulnerada da carne. E ao mesmo tempo, além disso, esta capacidade de ir além do corpo e da matéria, há, por exemplo, um poema em prosa que me marcou muito, que é Catedrais, e que diz: se pensarmos que as árvores crescem em veios de um modo semelhante à carne, que dormem e que lutam com os elementos como a nossa desmedida carne, se pensarmos que ocas e secas sai dela a música atonal dos grandes ossos que as aves de rapina despem de carne, e se por fim intuirmos que na dormência de séculos as árvores são a pura abstração da carne, sabemos o que se perde no domínio das ideias quando ardem as trevas que sustentam o telhado de uma catedral. E então, quando acabei o livro a primeira vez, tive esta sensação de ter lido alguma coisa sobre a finitude e sobre uma matéria finita. E depois fui procurar, de facto, os versos que confirmassem esta minha impressão, mas não os encontrei. Não consegui isolar uns versos que dissessem isso. E na segunda leitura que eu fiz, quando acabei o livro, pensei: não, mas isto é um livro sobre o amor, é um livro sobre o erotismo, é um livro sobre o corpo erótico, no sentido do corpo que procura outro corpo, o corpo que perde outro corpo, no sentido mesmo da carne. É claro que este livro é sobre isso, é sobre a morte, é sobre o amor, é sobre muitas outras coisas, e foi só a minha atenção que se fixou em coisas diferentes a cada leitura. Mas, por exemplo, também queria falar do título, Canina. O título remete-nos logo para o animal, para o domínio do animal, para o reino animal. Canina é uma fome, pode ser uma fome, mas neste caso parece-me mais uma fome de registar o real, o registro faminto do real, de alguém que escreve na penumbra. E caninos podem ser os dentes que rasgam, que devoram, podem ser, como numa imagem de um poema que se chama Desarticulação, podem ser os dentes da terra. É um poema em que há uma imagem dos glaciares que são como os dentes da terra, os caminhos da terra que caem, derrotados. E canina também pode ser uma rosa, um tipo de rosa, a rosa canina. E de facto o livro fecha-se com a imagem de uma rosa suja. E portanto tenho a impressão que haja este percurso dentro do livro do reino animal, falando da carne, dos humanos e acabando no reino vegetal, com esta força estranha, canina, que atravessa o livro. E cito do último poema,
Então pouso sobretudo a minha rosa suja. Uma rosa que pode ser um animal que cresce com as unhas encardidas. Ou seja, é um vegetal quase animal e é uma rosa diferente que se desfaz no fim, como toda a matéria. E queria só dizer umas últimas coisas, que embora a poesia de Andreia pareça uma poesia que vem de outro planeta, porque eu não vejo nada parecido com esta língua e com esta forma de escrever poesia, na poesia contemporânea de hoje, pelo menos. Embora pareça que venha de outro planeta ou de outro tempo, acho que é também um livro radicalmente desta época, deste presente, e fala de nós e da nossa vida. Também encontrei a minha vida ali. É um livro que fala de problemas ecológicos, sem chamá-los assim. É um livro que fala de amor, fala de sexo, fala de mulheres que amam outras mulheres, fala das nossas cidades, fala das suas torpezas. Acho que é um livro presente também, e isso também é raro. E dei-me conta disso e da particularidade desse livro, sobretudo ao tentar traduzir para italiano. Dei-me conta que a arquitetura da língua é muito particular, é muito própria e é muito difícil de devolver. E quando consigo devolvê-la, e quando tenho quase a sensação de alcançar o sonho de uma língua comum, para usar as palavras de Adrienne Rich, que talvez seja a língua universal da poesia, e que é com certeza a língua deste livro. É difícil comentar a leitura da Serena. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença, queria agradecer à Serena pela apresentação e queria agradecer à Tita Virginia, ao Rei Mexia, por editarem este livro. Em relação ao que disseste, Serena, eu fiquei muito feliz porque em conversa, agora não falamos tanto disso, mas uma coisa que me deixou muito feliz quando trocamos ideias sobre este livro foi perceber que tu quase que o inseriste numa espécie de constelação pessoal de outras leituras, de canções, de outras ideias, como se, sim, ou seja, senti que fizeste o livro mesmo um livro teu, que se relacionava com outras referências tuas. E senti também, senti-me muito feliz por perceber que o livro, não só este que já tinha acontecido com a Alegria para o Fim do Mundo, falava a alguém da minha geração, alguém com, se calhar, experiências mais próximas da minha. E, curiosamente, eu não tinha tido esse feedback, ou seja, tinha tido feedback de pessoas muito diferentes, de idades diferentes, homens, mulheres, mas nunca tinha acontecido ter um feedback tão preciso, tão detalhado de alguém tão próximo de mim geracionalmente. Isso foi também muito importante e percebi que ias fazer uma leitura nada, não queria usar a palavra académica, mas uma leitura nada formal do livro, e isso também me deixou feliz. E pronto, desculpa, não sei mais o que é que posso dizer em relação à tua apresentação. Não sei, gostei muito da leitura que fizeste. Eu gostava talvez de lançar duas pistas, visto que não é a primeira vez que nos vimos, visto que conhecemos agora o lançamento, que é a questão dos animais, do animal, começando por esta, porque há imensa poesia portuguesa em que os animais
animal aparece, mas é sempre de uma forma extremamente doméstica, apaziguada, em que os animais são versões de nós, até a própria Ana Osório que a Andreia cita, tem uma visão completamente benigna dos animais, como sendo uma visão quase franciscana, os animais e os humanos estão no mesmo plano de felicidade. Mas aqui o animal, não só o animal propriamente dito, como a característica animal, é de outra ordem, da ordem do ambiente. Bom, não sei até que ponto é que eu vi não entrar, mas estava a dizer que nestes poemas o animal não é, quer os animais em si mesmo, quer a característica animal, não são, digamos, não é uma companhia doméstica consoladora, mas pelo contrário, tem ali uma força, uma instabilidade e às vezes até uma violência. E essa era uma das minhas curiosidades sobre essa específica utilização dos animais e da característica animal, nós também somos atualmente animais, que foge completamente desse lado mais ou menos doce, não é? Há uma certa tradição de escrever sobre, primeiramente, cães e gatos, principalmente, mas não só, cavalos, etc. E são temas realmente sentimentais, ou sobre a infância. Agora, aqui a estratégia não é toda essa, e essa era uma das coisas que me interessava que a Andreia pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Eu acho que, quer dizer, já pensei nessa questão em várias fases da minha vida, porque acho que o animal também já entrou na minha poesia de formas, já entrou com algumas variações, se calhar agora ainda continua a entrar de uma forma muito violenta, acho que de forma mais apaziguada, mas eu não sei se conseguiria fazer poesia sem isto, porque também me levanta algumas questões, porque também é um bocado predatório, não é? Toda esta atitude de trazer os animais para a poesia, e sobretudo se pensarmos que a linguagem nunca alcança os animais, não é? É completamente... Bem, se pensarmos no Gênesis, a linguagem é uma forma de dominação, atribuir nomes aos animais é uma forma de dominação. Até que ponto é que escrever poesia sobre animais, ou não será sobre animais, mas com uma presença tão forte do animal, também não será uma forma de dominação. Eu gosto de pensar que é uma forma de pertença ou de identificação. Eu lembro-me de, há algum tempo, estar a falar com um amigo, e já não sei porquê, estávamos a escolher um restaurante onde iríamos jantar, e ele disse: não vamos àquele sítio porque eles têm lá os aquários com os mariscos vivos, e eu sei que eles põem as lagostas dentro das panelas de água a ferver, e quando eu penso nisso, eu sou a lagosta. E eu, caramba, é mesmo isso. Ou seja, eu acho que a poesia é essa capacidade de imaginação extrema, não é? De nos colocarmos no lugar do outro, não se calhar lá está num sentido benigno ou num sentido caridoso, mas se calhar num sentido compassivo, mas que nos faz sentir também os terrores e as alegrias dos outros. E de alguma forma o animal é o outro mais radical, não é? Não podemos pensar em nada que nos seja mais estranho, ao mesmo tempo inalcançável, mas que seja também parte integrante de nós. Partilhamos uma grande parte da nossa realidade com os animais, não é? Somos matéria, somos seres vivos de carne e osso, com capacidade de sofrer, capacidade de sentir alegria, e essa base é partilhada com os animais. E acho que isso também tem que ver com o facto de a minha poesia vir do corpo. Não sei, isto dito assim parece um bocadinho foleiro, mas é mesmo isso, é uma poesia que nasce de uma existência corpórea. Não consigo desligar a poesia dessa cadência, desse ritmo, dessa consciência permanente de que tem um corpo, de que sou uma existência
de carne e osso, e nesse sentido acho que era inevitável trazer a experiência animal também para a minha poesia, mas por outro lado há essa questão também que não é tão benigna, que tem que ver com o facto de estar a descrever uma experiência que ela própria não tem palavras. A experiência animal não tem palavras, não é? O animal não sabe que é um animal na nossa concepção, na nossa concepção dele. E há qualquer coisa também de predatório. Há um livrinho do Ted Hughes em que ele reúne algumas lições sobre escrever poesia, e ele fala também nessa questão da presença do animal no poema, porque há imensos animais na poesia, não é? A presença do animal na poesia é assim, quer dizer, desde os bestiários, e na poesia dele também, exatamente. E ele a dada altura diz, bem, eu gostava muito de caçar, a dada altura comecei a escrever sobre animais, deixei de caçar. Mas ele questiona-se se o escrever sobre animais não é um prolongamento dessa caça, não é? dessa predação. Claro, o animal prefere que ele escreva do que ele anda aí, na selva a caçar, ou nos prados. Mas há esta duplicidade, porque ao mesmo tempo que há uma tentativa de empatia, ou uma tentativa de aproximação que nasce da identificação e da empatia, há sempre necessariamente também uma atitude que nunca deixa de ser de domínio predatório, e isso não é pacífico. A segunda coisa que eu gostava de perguntar tem a ver com, e até pegando na expressão que você utilizou nós sempre, percebendo eu perfeitamente e concordando com essa designação, nós ao mesmo tempo conseguimos reconhecer alguns planetas com trajetórias paralelas à desta, e queria, por razões óbvias, falar de um desses planetas, porque se trata de uma autora que também está nesta coleção, que é a Alexandra Pizarnik, argentina, da qual também se diz habitualmente que não se parece com nada, ou parece com várias coisas que não jogam umas com as outras, etc. E visto que está este caso, nesta coleção, estar a Andreia, estar a Alexandra Pizarnik, aliás, acho que há uma referência explícita à Pizarnik num dos poemas. Como é que é a propósito de outros planetas, como é que é a relação com esse planeta em particular? É uma relação que apareceu já talvez começou talvez há 10 anos ou mais, quando começaram a surgir na língua morta algumas traduções da Alexandra Pizarnik, e eu a partir daí fui descobrir mais, e foi uma leitura muito obsessiva, canina, nesse sentido de andar ali quase a morder os calcanhares de tudo o que encontrava dela, e acho que o Pedro identificou muito bem duas presenças ou duas figuras muito presentes naquilo que eu escrevo. Uma delas é a Alexandra Pizarnik, curiosamente tem a figura do cão na capa desta coleção, o cão dos ossos, e o Luís Miguel Nava, e acho que sim, vou beber muito ali, são autores que me acompanham. A Pizarnik de alguma forma é uma autora tão intensa que ao fim de algum tempo requer que nos afastemos. Não conseguimos tê-la na cabeceira muito tempo, porque senão de certeza que não vamos responder pelas nossas ações. Mas sim, a Alexandra Pizarnik é uma dessas presenças. Antes de terminarmos com leituras de poemas, queria abrir. Quem quer fazer alguma pergunta? É sempre complicado fazer perguntas em sessões de livros de poesia, bem sei, mas. Não havendo nenhuma pergunta, vamos terminar a sessão com a leitura de alguns poemas pela Andreia.
primeiro poema citaste. Debaixo do sol. A matéria tem as suas exigências precisas. O corpo e o círculo ao redor do corpo. O vinho e a carne. O sofrimento, o seu sinal no rosto. A matéria é a luz dos sacrifícios. Na berma da estrada, um homem abandona os sapatos. Entre o orvalho e as pequenas malvas, o couro gasto tem o brilho doente de um scalp. Uma pele despida para que, purificado, o homem continue a caminhar. Se não estamos convictos de nada, resta-nos acreditar na matéria. Tudo o que mortalmente pesa, pede a nossa devoção. Ser fiéis à casa e ao jugo do sangue. Amar um cão, a comida de lume, a treva de um corpo, outro corpo. O homem que foge à matéria renuncia a Deus. Está sóbrio e renuncia a Deus. Aos botões ternos que ele põe na carne, ao sino que ele abre na pele, às dores que desbasta ou ensina a dobrar. O homem que abandona os sapatos não cabe nos próprios sentidos. Pobre do homem que não sabe que leveda como um bicho debaixo do sol. Uau! Se calhar foi só uma segunda vez. Peço desculpa. Onde me arde. O poema abre com uma epígrafe, dois versos de António Gamoneda. Trago pendurados no meu coração os olhos de uma cadela. Dou à memória este talhão amargo em quarto de aluguer, onde me arde o ar entre vestidos e aprestos que se engolem como estranha flor à luz mudável da manhã. No princípio era a memória, levedando em precisões noturnas, tendida pela má carícia até ao animal que dorme, a um canto, a sua cria e o murmúrio dos meus sonhos sobrepostos. Depois penúria, o ouro frio das constelações, apontando ao rosto em anos, rasgos entre a carne e a ferrugem das esferas. Meu suor de animal ao mês e a música de uma palavra ferida pelo uso, mesmo que na falha escura da respiração se revele vivo um corpo mal tocado pelo mundo. Era assim como nas más recordações de Gamoneda, todavia sem poema, nem infância, e da cadela a desfocada cauda viva, entre vestidos e aprestos que me engolem, o maço de tabaco que aumentou 10 cêntimos, solteiro corpo tão adulto e logo outrora, a culpa, um caroço adoçando toda a terra. Falo do perigo partilhado das espécies que respiram. A olho nu estabelecem a sua solidão. Roubam ao céu as alegrias, às farpas do sobrado entreter do sangue. Mordem as migalhas espantosas do amanhecer no debulhar do verão. Dormem como o bafo de crianças entre a lã. E só a urina as interrompe, ao fim de horas, recendendo. Muito obrigado, Andreia. Obrigado, Serena. A Andreia vai estar aqui no programa de Cultura da China a assinar o livro. Obrigado a todos por terem vindo. Só acrescentar que é a Andreia e o Pedro, portanto vão os dois dar autógrafos aqui no pavilhão da Tinta da China. Obrigada.
E para comprar o livro temos que fazer uma fila de meia hora. Não, aqui não.